Olá a todos, espero que todos estejam bem, espero que suas famílias estejam bem também. É um grande prazer para mim começar a apresentação desta pesquisa e, para isso, compartilho a minha tela. Bem, nós trabalhamos então com dois objetivos gerais. O primeiro é entender o que é considerado dano extrapatrimonial ou dano moral pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e, consequentemente, qual é para eles o valor adequado de reparação estipulada nesses casos. Para isso, nós trabalhamos com dois objetivos específicos, né? Quais métodos são adotados para que eles reconheçam ou não a existência do dano moral ou dano extrapatrimonial nesses casos, e também qual é o método, quais critérios são utilizados para que eles entendam que certo valor é tido como adequado ou não nessas situações. Essa pesquisa, ela se justifica primeiramente porque o Instituto do Dano Moral é um instituto jurídico com pouca regulamentação a respeito, o que significa que é dada uma grande liberdade para que esses magistrados justamente reconheçam ou não reconheçam a existência do dano nesse caso, como também entendam se determinado valor é ou não adequado. E a consequência dessa grande liberdade, a consequência desse amplo poder de decidir, é que muitas vezes nós temos decisões conflitantes, nós temos como consequência também insegurança jurídica, e por conta disso há muito debate doutrinário a respeito. E aí é que nós entramos como produtores de conhecimento de qualidade para contribuir, para enriquecer esse debate. Também há uma utilidade social neste projeto de iniciação científica que se deu em parceria à Comissão de Responsabilidade Civil da OAB Paraná. Essa comissão, ela tem uma pesquisa maior no sentido de que estuda outras frentes, não apenas o cadastro, a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, perdão, mas os dados levantados por este projeto foram encaminhados à comissão e eles estão sendo utilizados para que posteriormente sejam divulgados à população, principalmente com foco na população leiga, para que ela esteja a par do trabalho do tribunal, possa se aproximar, né, desta área do direito que é muito de difícil acesso às pessoas que não têm conhecimento técnico, e não apenas se informar a respeito dos valores que são concedidos pelo tribunal em cada caso, mas também para que possam acompanhar qual tem sido a atuação do Tribunal de Justiça paranaense nesses casos, no nosso caso desse projeto de iniciação, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Bem, nós tivemos como marco teórico essas três obras. Foi trabalhado na pesquisa um referencial bibliográfico muito mais amplo, né, por óbvio, mas nós citamos esses três livros, essas três obras que são focadas no estudo do direito de danos e que nortearam principalmente a nossa pesquisa. Para que a pesquisa pudesse se desenvolver, nós fizemos uso de duas etapas, né? Então, para fins metodológicos, primeiramente nós tivemos uma pesquisa empírica, uma coleta de dados, que se deu no próprio site do tribunal. Foi usado a ferramenta de busca própria do site do TJ Paraná, com os verbetes dano moral e inscrição indevida. Aplicados os filtros processo civil e do trabalho e apelação, nós encontramos um total de 1.080 decisões proferidas de 2019 e 2020, e em razão desse vasto universo que seria impossível de ser analisado em um período curto de iniciação científica, nós selecionamos 100 julgados mais atuais a partir da data do início da coleta de dados. Tivemos também uma segunda etapa, que foi a análise quantitativa dos resultados. Então, tivemos os seguintes recortes como objeto: 100 acórdãos proferidos a partir do julgamento de apelações cíveis, independentemente do trânsito em julgado. O tema, como já foi dito, inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
Avaliamos a existência ou não do dano e, quando existente, o valor arbitrado, com o recorte temporal, conforme mencionado, dos 100 julgados mais atuais e o recorte espacial das câmaras especializadas no julgamento de casos que versam sobre responsabilidade civil. A partir disso, nós encontramos os seguintes resultados. Primeiramente, no que diz respeito à caracterização do dano moral, foram encontradas 3 teses levantadas por essas câmaras para reconhecer a existência ou não do dano. A primeira delas é a violação a direitos da personalidade, tais como honra, intimidade, imagem. Também a tese do dano moral em répcia, que na verdade é um entendimento simulado, no caso temos a súmula 385 do STJ, que entende que nos casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há a existência do dano, uma presunção. Mas também, em terceiro lugar, encontramos o reconhecimento do dever de indenizar, ou seja, a fundamentação jurídica trabalhada com os artigos 186 e 927 do Código Civil. Com isso, foi observado que, na maioria das decisões, conforme esperado, os desembargadores fizeram uso exclusivo da tese do dano moral em répcia, em 76,3% dos casos, e em menores percentuais tivemos, no caso em 11,8%, somente o uso do reconhecimento do dever de indenizar, em 9,2% os magistrados fizeram uso conjugado da violação a direitos da personalidade com a tese do dano moral em répcia, e em menores percentuais, em 1,3%, tivemos as teses do dano moral em répcia por cadastramento indevido, o ato ilícito, ou seja, o reconhecimento do dever de indenizar, e nos outros 1,3% o uso conjugado das 3 teses. Bem, no que diz respeito à quantificação do dano moral, ou seja, o valor de indenização, foram encontrados 20 critérios ao todo, a partir da leitura e saturação empírica desses 100 julgamentos, e com isso pode-se concluir que, no tocante a esse tópico, os critérios mais utilizados precedentes jurisprudenciais, capacidade econômica das partes e peculiaridades do caso concreto. Cada decisão usou, em média, 8,6 critérios, e o valor encontrado, o valor médio, é esse divulgado por nós. E com isso nós podemos concluir os resultados desta pesquisa. Muito obrigada.